Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Você deve estar pensando, o Dr. Sandro mudou o formato da câmera, mudou a forma de gravar, não foi? Pois é, esse editorial tem uma surpresa. A surpresa é que hoje teve uma queda de energia aqui e o meu computador queimou. Opa, peraí, meu computador simplesmente parou de funcionar, queimou, já era. E aí, eu não vou deixar de gravar para vocês porque eu não tenho um computador. Então, o cara tá aqui, ó, queimado, não funciona. É de onde eu gravava, essa câmerazinha. Mas não é por falta de equipamento que eu não vou gravar para vocês. Então, a gente vai tentar esse formato aqui. Se der tudo certo, beleza. Se não der, logo a gente tem um computador aí de volta pra gente gravar, colocando nas telas, enfim. Aquele formato, aquele tipo que você já está acostumado. Mas até lá, confirma se o áudio está legal, se está tudo bem. E a gente já começa aqui com as bombas. E as palavras certas para definir é efetivamente bomba mesmo. Denúncia do nosso general Girão de agressão sofrida dele pelo Flávio Dino. Olha só, no Instagram oficial, o Girão declarou que o Flávio Dino deu um tapa no peito dele e saiu xingando ele no aeroporto. Olha só o que ele declarou aqui. Aí que se der para vocês ouvirem legal, vocês me falam, tá? Vamos acompanhar aqui. Eu queria que os deputados que são base do governo que apresentassem uma defesa, uma justificativa para o ministro da Justiça tocar 2 vezes no meu peito dizendo para eu me cuidar. Simplesmente porque quando ele veio andando na transversal do local onde eu me encontrava, eu girei a cabeça negativamente 2 vezes, fazendo aquela cara que a gente sabe que é a cara de decepção. E aí ele resolve vir na minha direção perguntando se eu tinha me dirigido a ele. E eu, claro, não falto com a verdade de maneira nenhuma, eu disse assim: eu fiz esse sinal de decepção com o seu desempenho como ministro da Justiça. Ele estava acompanhado de seguranças. Ele resolveu bater no meu peito e disse: o senhor deve se cuidar. Quando ele tocou no meu peito, eu disse, levantei os 2 dedos e disse assim: o senhor não toca em mim. O senhor não está autorizado a tocar em mim. Aí ele se afastou, os seguranças chegaram e ele saiu me chamando de moleque. Bem, imediatamente eu fiz um boletim de ocorrência, pedi as imagens do aeroporto Santos Dumont e vejam que lamentável, não existem imagens que possam mostrar tudo que acontece no saguão do aeroporto Santos Dumont. Por isso talvez que a administração também do aeroporto está sendo leniente, né, em permitir, por exemplo, que as pessoas sejam assaltadas ali, porque se não tem imagens é porque qualquer um pode cometer algum crime ali e acabou. Mas eu queria que os deputados que defendem esse governo, que defendem esse ministro da Justiça, que vieram aqui em audiência pública defender o ministro da Justiça, que apresentasse uma defesa. Esses caras, esse ministro e outros, eles estão com medo da própria sombra, Sargento Faú. Eles devem estar com medo de fazer a barba, tá certo? Porque vão ter que se olhar no espelho e vão estar com medo da própria sombra. Porque sabem que estão devendo. Eles não tiveram votos. Os ministros do Supremo que defendem eles, e vejam só, mais uma vez eu digo, eu estou agora usando do instrumento do artigo 53 da Constituição, que me garante a inviolabilidade por quaisquer opiniões, palavras e votos. Os ministros do Supremo que estão defendendo esse tipo de bandido são tão bandidos quanto. Agora, se esse cara agora, como ministro da Justiça de um desgoverno, se acha no direito de bater no peito de um deputado federal e mandar ele se cuidar, se acha no direito de dizer em público, como falou o deputado Gilvan, a polícia, eu só tenho uma polícia, eu não tenho dinheiro, mas tenho uma polícia. Se esses caras, como ministro, fazem isso, se esses caras forem ungidos, vou dizer aqui, não é ungido não, é ungidos. Se esses caras forem ungidos como ministro do Supremo Tribunal Federal, vão fazer o quê? Então, senhoras e senhores que assistem essa sessão aqui, eu agradeço pelo silêncio que estão fazendo. Nós precisamos reagir. Nós tínhamos que convocar esse cara no plenário da Câmara dos Deputados para ele se justificar. Se justificar pelo corte
Se justificar pelo corte na segurança pública, que é prioridade, deveria ser prioridade sim, só não é prioridade quem protege o bandido, pô. Eu tenho uma fala minha de 2017 que é muito clara. Eu prefiro 10 bandidos mortos, na verdade 100 ou 1000, do que um policial. E nós estamos tendo policiais mortos, policiais assassinados. O Rio Grande do Norte tem uma sequência de 4 ou 5 policiais que foram assassinados, covardemente, fora do trabalho, por facções criminosas que estão atuando lá. E até agora a gente está vendo, claro, o governo de lá é do PT, é conivência. Eu defendo a polícia lá, eu defendo a polícia civil, a polícia militar, mas o governo não tem intenção de investigar. Então, nós estamos sem Ministério da Justiça, senhor presidente. Nós estamos sem Ministério da Segurança Pública. Quando é que foi esse evento? Isso foi na última quinta-feira, agora, dia 14 de setembro, aproximadamente 20 horas da noite, quando eu estava aguardando a chegada da minha esposa, que estava vindo no outro voo. Porque na sexta-feira nós tínhamos missão pela Câmara dos Deputados lá, convidado pela Marinha que fui para participar de uma solenidade. Então, é lamentável, fiz o boletim de ocorrência, estou buscando as minhas providências também. Agradeço aos colegas deputados que demonstraram a sensibilidade e exatamente estão entrando com esse pedido, mas eu insisto, ele tinha que ser chamado, convocado numa sessão geral, uma comissão geral, era convocação para se justificar no plenário da Câmara dos Deputados em relação a todos os desmandos que ele tem feito quanto à segurança pública do país. Isto é lamentável e eu não tenho mais palavras. A vontade que a gente tem, deputado Eduardo Bolsonaro, a vontade que a gente tem é de chegar, entregar esse voto na mesa do plenário da Câmara dos Deputados. Entregar o voto e dizer assim, eu renuncio ao cargo de deputado federal. Porque eu não estou valendo nada. O meu gabinete foi atacado há 1 ano e 6 meses e nós não tivemos um indiciado. 3 mulheres atacaram meu gabinete lá em Natal, não tivemos um indiciado. A vontade que eu tenho é de fazer isso. Dizer que eu vou embora para casa, porque eu não vou ficar aqui fazendo papel de palhaço, que é isso que eu estou me sentindo hoje. Muito obrigado. Pessoal, só para esclarecer, esse vídeo aqui foi postado no Instagram do Gil Diniz, tá? Que é deputado estadual aqui de São Paulo. E aí é uma denúncia que o deputado, que é o general Girão, faz em relação ao ministro da Justiça, Flávio Dino. É lógico que todos os fatos devem ser apurados, como ele falou aqui, não tem uma filmagem nem nada nesse sentido. Qualquer ato de violência deve ser repudiado, assim como eu falei para vocês também do caso, quando eu soube das imagens do Alexandre de Moraes, aquela questão, eu falei que se há um ato de violência deve ser repudiado. Depois reiterou-se que deveria ser averiguado, porque teve divergências de discursos, mas assim, é muito temerário, se isso aqui é verdade, um deputado sendo coagido por um ministro da Justiça. Isso aqui é, sim, uma medida que a Câmara deveria investigar, mas com certeza a investigação não vai seguir adiante. Outra informação que eu trago para vocês é uma matéria do Estadão, tá? Eu sei que eu vou receber algumas críticas aqui, mas esse é o Eduardo Suplicy, tá? E a matéria do Estadão diz o seguinte: Eduardo Suplicy é diagnosticado com Parkinson e diz que faz tratamento com cannabis. O Eduardo Suplicy diz que está muito bem, fez um vídeo, inclusive, ao lado do filho dele. Esse aqui é um parlamentar, ex-senador da República, que eu tenho um respeito gigantesco pelo Eduardo Suplicy, pelo trabalho que ele fez, principalmente em relação à renda básica de cidadania. Eu, como liberal, sou um defensor da renda básica de cidadania, e a gente fez uma live que vai marcar a minha vida para sempre. Eu já falei para alguns aqui algumas vezes, eu ousei, juntamente com alguns amigos, trazer o Eduardo Suplicy para defender a renda básica cidadania, juntamente com o Paulo Ganim, que era o líder do Partido Novo, ambos grandes amigos meus. E eu no meio do fogo cruzado, porque os dois começaram a até discutir. Era uma live que não poderia ter passado de meia hora, segundo o pedido do próprio Suplicy. E aí a conversa foi ficando
chegou um momento que a live já estava batendo mais de 4 horas e a gente encerrou a live com o Suplicy cantando Blowing in the Wind, e a gente teve que pedir para a live terminar o quanto que o Suplicy gostou da live e gostou do assunto. Então, assim, eu fico realmente chateado com saber que ele tem Alzheimer. É uma pessoa que, se você observar, tem a ficha limpa, é uma pessoa que efetivamente deixou a sua contribuição. E eu respeito, apesar de eu ter um viés mais liberal, mais à direita, respeito demais o Eduardo Suplicy, assim como outros também, tá? Mas não acaba por aí não, já que a gente entrou na chuva, é para se molhar, né? Vamos falar de mais uma matéria aqui. Tem uma matéria que está dando uma discussão gigantesca. É do O Antagonista sobre o ministro do Supremo Dias Toffoli e o Eduardo Apio, que é o juiz da Lava Jato. Acontece o seguinte, o Eduardo Apio, ele é muito criticado, principalmente pela oposição, pela direita, porque ele é quase que declaradamente alguém militante de esquerda. Ele tem uma visão totalmente à esquerda. Tanto é que ele é apoiador do Lula, fez doações para a campanha Lula, o código, a senha dele para acessar o sistema do judiciário era LU 2022. O pai dele é deputado, era citado nas planilhas Odebrecht da Lava Jato, e ele entrou na Lava Jato no lugar do Sérgio Moro. Teve uma discussão sobre uma ameaça que esse juiz Apio fez a um filho de um desembargador. E aí, por isso, o TRF afastou o Apio. Segundo o TRF, o Apio não estava condizente com o cargo, ele era simplesmente suspeito, né, de estar dentro da Lava Jato. Acontece que o Dias Toffoli deu uma decisão cassando esse afastamento do Apio por parte do TRF, ou seja, do Tribunal Regional Federal, da região dali de Curitiba. Por quê? Porque, segundo Dias Toffoli, a competência não é deles, é do CNJ. Porque não é um conflito de competência, não é uma suspeição alegada contra uma parte. É uma suspeição alegada pelo caso, pela atuação no judiciário. E uma suspeição dessa natureza não é o judiciário que define, é o CNJ. Eu não analisei o processo em si, mas eu posso tecer aqui uma análise jurídica superficial. Ou seja, eu posso dizer por alto. Tá certo, a lei é essa mesmo. Tá? Então, se é uma questão de competência, tem-se discussão de que realmente pode ser o CNJ. Mas eu reitero que eu não analisei o processo como um todo. Mas é estranho para o Dias Toffoli ter tomado essa decisão. O Dias Toffoli, por si só, é alguém que deveria alegar sua própria suspeição nesse caso aqui. Tá? Então, ele não poderia julgar também. Então, hoje, falar em qualquer assunto relativo a judiciário, à justiça brasileira, é uma coisa extremamente temerária, é uma coisa que, assim, deixa a gente com toda certeza de cabelo em pé. Tá? Então, porque nunca dá para se ter uma decisão concreta. Vamos lá, pessoal. Tem uma matéria aqui também que é excelente para vocês, da Jovem Pan, tá bom? Matéria da Jovem Pan. Eu faço isso porque eu sempre cito a fonte. Então, para quem está chegando agora novo, geralmente eu ponho na tela, dá para ver as fontes. E de celular para celular, a imagem não é das melhores, né? O título é o seguinte: deputada defende que Lula se hospede em embaixadas durante viagens para evitar gastos exorbitantes. O projeto de lei 3551 de 2023, que tramita na Câmara dos Deputados, quer tornar obrigatória a hospedagem do presidente da República em embaixadas durante o exterior. O intuito é frear os gastos públicos e garantir mais transparência sobre os custos das viagens. Com a agenda internacional movimentada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já gastou cerca de 7 milhões em hospedagens durante compromissos diplomáticos fora do país nos 6 primeiros meses do ano. Para falar sobre a proposta, o Jornal da Manhã, Jovem Pan News, entrevistou a deputada federal Rosana Vale, do PL, que é autora do projeto e defende maior transparência dos gastos. Para quem me acompanha há mais um tempo, lembra que eu já venho defendendo essa bandeira já há muito tempo. Não sei se chegou através do nosso canal ou se foi literalmente uma sinergia de ideias, mas desde quando começaram as viagens do Lula,
eu citei que o ex-presidente Bolsonaro ele tinha ficado nas embaixadas durante o período que ele fazia as viagens. E se tem embaixada, não é uma questão de faculdade, é uma questão literalmente moral do Lula ficar nas embaixadas. Ou seja, gastar dinheiro aqui por fora deveria ser considerado até crime de responsabilidade do presidente da República, seja quem for. Se eu sou presidente, eu tenho que ter um avião que tem o mínimo de condição, o mínimo, tá? Ou seja, as mesmas condições de uma classe comercial. Mas, por questão de segurança, lógico, um avião da FAB, Força Aérea. Nada de Aerolula, nada de Aerojanja, nada de aero ninguém. Vai para a embaixada, tem que ter um aposento reservado ao presidente na embaixada. Da embaixada, ele vai para onde precisa. Se não tem a embaixada, deve ser feito um nivelamento, um patamar médio de hotéis e nunca hotéis de luxo. Essa é a minha visão. É o mínimo que se pode esperar. Mas, enfim, o Brasil não é o Brasil que se preocupa pelo menos com o mínimo, né? Então a gente sabe muito bem disso, tá? Por fim, mas não menos importante, para a gente encerrar aqui esse teste aqui para ver se vai dar certo, esse tipo de vídeo aqui, TCU acata a representação contra lives de Lula, tá? Quem fez essa publicação é o Luiz Felipe de Orleans Bragança, deputado federal, e ele fez uma representação dizendo que as lives de Lula, conversa com o presidente, têm a função e o intuito de autopromoção. São entrevistas engrandecendo a imagem do Lula. E isso aí viola o princípio da impessoalidade. E aí foi acatado o TCU. Essa forma de publicidade centrada na autopromoção pessoal fere o princípio da impessoalidade. A decisão do plenário do TCU deve ocorrer nessa quarta. E pode ser que o Lula seja proibido de fazer as lives. O que é uma pena, né? Porque eu sou a favor do movimento Fala Lula. Porque cada vez que ele fala, a população conhece um pouco mais os seus projetos, os seus planos de vida ou os seus intuitos em relação à população brasileira. Então tem que falar mesmo, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.